Em conversa com cidadãos na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as acusações de que seu governo não trata bem a questão da pandemia. Bolsonaro lembrou que a pandemia afeta todo o mundo e questionou: "Eu te pergunto, qual país do mundo está tratando bem a questão da pandemia? Em todo local há gente morrendo. Aqui virou uma guerra contra o presidente." O presidente questionou os esforços para criar uma situação de pânico, apontando ainda os efeitos dos exageros em medidas restritivas de liberdades. Bolsonaro disse: "Famílias pobres ficaram miseráveis. Se os filhos já não tinham uma condição boa, vai ficar pior agora. Aqui é um dos raros países do mundo onde querem derrubar o presidente. Aqui. Eles não apresentam soluções. Quando eu digo, apresente um país onde está dando certo o combate à Covid, não tem. Esses caras querem me derrubar. O que você faria no meu lugar? Comprar vacinas? Onde tem vacinas para vender?" Bolsonaro relatou: "Olha o que aconteceu agora. Tem uma vacina, tem uns 10 países que não vão aplicar mais. Tem um cara inteligente que ligou para mim e perguntou por qual motivo eu não compro essas vacinas. Eu respondi: se eles não estão aplicando, no mínimo é suspeito. Ah, mas não tem problema. A que ponto chegou a cabeça de algumas pessoas? Se não estão aplicando lá, compra o lote que teve o problema." O presidente prosseguiu: "Tem outra empresa grande, conhecida, tem 20 milhões de doses e não conseguem vender. O cara falou comigo e falei que não posso interferir na Anvisa. É uma agência, eles têm autonomia. Liguei para o colega da Anvisa. Essa vacina aí entraram com papel? Nenhum papel. Estão falando que vocês receberam os papéis e não querem comprar. Não recebemos nada, o protocolo está à disposição. Por que os outros não compram? Por que querem vender para nós sem certificação, sem nada? Querem fazer lobby? Comigo não vão fazer lobby. Quando não comprei da Pfizer, o pessoal me criticou. Você por acaso leu o contrato? O cara é ignorante e quer criticar. Você leu o contrato? Ninguém podia entrar com ação contra eles aqui, tinha que depositar um recurso lá fora para bancar as ações, porventura movidas lá fora por outra empresa. Se eu compro antecipadamente e depois a Anvisa nega o registro, eu ia fazer o quê com 100 milhões de doses de vacinas? E iriam falar que eu fiz negociata." O presidente lembrou os esforços do governo desde o ano passado para a compra de vacinas que ainda estavam em desenvolvimento. A última medida provisória nossa foi de dezembro. Reservamos 20 bilhões para comprar vacinas. Vacinas que sejam certificadas, que uma agência tome conhecimento de como foi feito aquilo, saber da eficácia, da confiança, o mínimo de informações. E dando o sinal verde como deu para a Coronavac. A gente queria comprar vacina, eu falei que pagava depois que passasse pela Anvisa e ninguém queria vender. Somos em números absolutos o 5º país que mais vacina. Se fôssemos Israel, já teríamos 100% da população vacinada, lá tem 9 milhões de habitantes. O presidente também comparou. Tem países em que não se fala de vacinas. Por quê? Porque não tem dinheiro, são países paupérrimos. E nós estamos nos tornando pobres aqui. Bolsonaro prosseguiu. Alguns querem medidas precipitadas. O país está dividido, Há uma luta política ferrenha para 2022. Um ministro do STF deu elegibilidade para um dos maiores bandidos que passou pelo Brasil. Alguns falam que é o Supremo, mas foi um ministro, não o Supremo, absolvendo Lula. Uma coisa apenas: se os delatores entregaram mais de 2 bilhões de reais, é porque eles roubaram. Roubaram de quem? Não foi de empresa privada de ninguém, foi de empresa pública. Só isso aí já foi suficiente. O presidente lembrou a corrupção dos governos petistas. Você pega obras feitas no mundo todo em países ditatoriais pelo PT. Centenas de bilhões usados do BNDES para isso. Você vê a Petrobras, mais de 200 bilhões de reais de prejuízos para aquelas refinarias do Nordeste aqui do Rio de Janeiro. Deitaram e rolaram. Os bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, cada diretoria pertencia a um grupo de pessoas. Estatais, os ministérios também. A gente está arrumando o negócio. Os caras querem que a gente meta o pé na porta. Pé na porta é ditadura. E o povo brasileiro não conhece ditadura, não sabem o que é ditadura. Sabem o que alguns idiotas da esquerda ficam falando de besteira o tempo todo aí. Os caras defendem Chaves, Maduro, falecido Fidel Castro, defendem o da Coreia do Norte e falam em democracia. O presidente prosseguiu.
Na República Democrática da Alemanha, o pessoal pulava o muro só de um lado para o outro. Ninguém ia do ocidental para o oriental, só de lá para cá. E o outro que era bom é difícil. Uma garotada aí foi contaminada por décadas de marxismo. Décadas. Não quer saber a verdade. Eu boto muitas vezes no Facebook um vídeo de 5 minutos, fico acompanhando. Dá 2 minutos e tem 500 comentários. O cara não assistiu ao vídeo e vai comentar, muitas vezes agredindo. E nem viu o vídeo. Quer ser um dos primeiros a comentar. Bolsonaro rebateu críticas sobre a disponibilidade de vacinas, dizendo: a gente explica. No ano passado começou em setembro o primeiro contrato de vacina. Em outubro, depois em dezembro, teve uma MP. Milhões de doses. E o cara fala: quer vacina, cadê a vacina? Ou o cara é mal intencionado, mau caráter ou é um imbecil. Não consegue acompanhar. Nesse contexto, ele voltou a criticar a hipocrisia da classe política, em especial de Dória e Mandetta. A linha do queridinho da Globo, Mandetta: vá para casa e quando sentir falta de ar, vá para o hospital. Eu perguntei: vai ao hospital para fazer o quê? Tem remédio? Não tem. Para entubar? Você lembra do secretário de saúde do Dória, Davi Wipp? Foi contaminado, se safou, perguntaram para ele o que ele usou e ele disse que isso era com o médico. Mas ele é médico também. Ficou quieto por um projeto político do seu chefe. Nesta toada, o chefe de Estado voltou a advertir para as consequências dos danos à atividade econômica. O que está acontecendo ao longo do tempo? O pessoal está empobrecendo. Tem um vídeo de um cara cozinhando com fogão a lenha, panela de pressão, tinha milho lá dentro. Era o café da manhã, o almoço e a janta dele, da mulher e dos 2 filhos. Estamos nesse ponto. O pessoal passando mal, alguns passando fome. Empregos foram destruídos. A recuperação é muito difícil. Se a economia não rodar, a arrecadação cai. E alguns acham que tem que ter auxílio emergencial eterno. Neste contexto, ele voltou a rebater Lula. Teve um cara que saiu da cadeia há pouco tempo e falou que, graças a Deus que esse vírus apareceu. Agora, segundo o Datafolha, quem acredita em pesquisas no Brasil é um desmiolado. Diz que ele está com 30% das intenções de voto. Isso é uma hipocrisia de governadores e prefeitos que fazem isso aí. Uma hipocrisia. O coitado da esquina, que tem um boteco ali, uma lojinha de secos e molhados, o cara que vende um churrasquinho de gato na rua, está empurrando um carrinho de pipoca, esse é bandido, é preso. Não tem cabimento isso. E você deve estar perguntando: e daí? Vamos esperar as coisas fluírem, pô. Deixa acontecer, deixa o parlamento decidir, que não vai demorar, é urgência urgentíssima. Se bem que eu sei que tem gente que está passando fome, quer trabalhar hoje. Tem gente que quer ir visitar um parente que está passando mal de noite, e é impedido, é multado. Isso é um abuso. Essas pessoas que baixam esse decreto são projetos ditadores. Aquilo que sempre me acusavam, eles fazem exatamente, né? São exatamente pessoas que acusam os outros do que elas são. Desmatamento da Amazônia está encerrando aqui. Fevereiro agora, 21, comparando com fevereiro de 20, diminuiu 34%. Se a empresa vai anunciar, né? Se tivesse aumentado 0,1%, estaria, e não falaria 0,1%, falaria que aumentou o desmatamento da Amazônia. E nos últimos 7 meses, não sei por que 7 meses aqui, a redução acumulada chegou a 21%. Acho que não tem mais nada não. Tem pergunta aí? Isso. Vamos lá. Facebook 60 mil, YouTube, Instagram nosso 123 mil. Pílulas 125 mil. Augusto está ganhando por 2 mil de mim. Tudo bem. Semana passada eu ganhei dele. Jovem Pan News 32 mil. Foco do Brasil 12. Folha Política 7 mil. Obrigado pela audiência aí. Fala, Pedro. Só do auxílio. Fala um pouquinho do auxílio. Exatamente. Nós ontem anunciamos a contratação de mais 7.700 pessoas. Porque, como o senhor falou, nós temos toda a obrigação, todo o cuidado de realizar o pagamento do auxílio, mais uma vez, minimizando aglomerações, etc. Então, contratamos mais 7.700 pessoas, abrimos 76 agências, estamos nesse processo, e
o ministro Roma e eu vamos mostrar para o senhor o calendário, que já está pronto, para o senhor aprovar, e após o senhor aprovar o calendário do auxílio, nós realizaremos, o senhor anuncia ele, mas exatamente como o deputado falou, estamos preparados para fazer uma operação de pagamento para dezenas de milhões de pessoas de uma maneira tranquila, onde não tem aglomeração, paguemos de uma maneira digital e com mais 7.700 pessoas que já na próxima semana, presidente, deverão começar a trabalhar. Maravilha. Minha pergunta de Fiuza. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente Pedro Guimarães, o que o senhor acha dessa tese que está em circulação sobre, mais adiante, os governadores que mantiverem o lockdown sem capacidade de demonstrar a eficácia disso como medida sanitária, passarem a assumir o pagamento dos auxílios emergenciais à população necessitada? É você? Fala eu. Você tem precedência. Ô, Fiuza, você sabia que ele ia passar para mim, né, Fiuza? Eu falei um tempo atrás, isso daí, tá? Tem que ser uma responsabilidade de quem acha. O lockdown, eu tenho visto vocês falar no programa Pingo nos I, né? A nossa querida OMS, né? Um dos seus diretores falou que o lockdown não funciona. Serve apenas para uma coisa: tornar o pobre mais pobre. Agora, estamos lá no limite do limite de auxílios e emergência. São mais 44 bilhões de endividamento. Não podemos continuar nos endividando assim. Problemas aparecem os mais variados possíveis. Tá? O pessoal tem que produzir. Muitos recebem até com vergonha auxílio emergencial. Quer trabalhar, não quer receber nada do Estado. Muitos dizem que é pouco. É pouco. Mas ajuda muita gente. Média R$250. Repito, a média do Bolsa Família atualmente está em R$191. Tem uma pergunta? Presidente, deixa eu só reforçar o que o senhor falou. Pagar o auxílio, qualquer auxílio que seja, é muito mais complexo do que parece. Nós, na verdade, vimos um Estado que tentou fazer isso dentro de muitas filas, pagando poucas pessoas, e hoje nós temos o segundo maior banco digital do mundo, com 107 milhões de contas. Então, o que é importante para finalizar? Metade das pessoas que receberão o auxílio nem irão às agências. Agora foram 9 meses investindo. Então, por isso também, este novo pagamento do auxílio tem essa diferenciação, presidente. Metade das pessoas não irão às agências porque tem contas digitais da Caixa Econômica Federal e comprarão em casa, de casa. Fiuza, imagine a mão de obra, né? A tecnologia e o sacrifício de agentes da Caixa para criar um programa desse. E um programa que deu certo. Deu certo. A criação em poucos dias, e o total foram 68 milhões de pessoas. 68. Presidente, entre a medida ser promulgada e a gente começar a pagar 6 dias. Em 6 dias, nós já tínhamos pago 7 milhões de pessoas. E em 20 dias, 50 milhões. Sendo que destas, dezenas de milhões, 38, eram os invisíveis. Então a gente teve que pagar pessoas que a gente não tinha nome, CPF e endereço. Foi um desafio muito forte que o seu governo fez, e o maior programa de inclusão digital financeiro do Brasil de todos os tempos. O maior projeto foi, né? É ainda, né? O maior projeto social do mundo. E tem gente que critica ainda, o governo não faz nada. Como essa senhora, um montão de palavrões a meu respeito. Né? Vocês imaginam aí, já que está na onda, né? Tem um cara aí que está em campanha. Imagine se fosse o pobre. E a taxa de 8 anos, na verdade, nós esperamos que ela seja reduzida. Então, Roberto, meu amigo há muito tempo, esta decisão dele, que eu li pelo jornal, tem, na verdade, um potencial de reduzir a inflação, reduzir a taxa de câmbio, mas objetivamente não. Tanto que hoje mesmo
anunciamos a redução de 42% das taxas de crédito para os hospitais, para as santas casas. Então, reduzir a taxa de longo prazo exatamente por essa confiança da economia na política do Banco Central. Você tem conta hoje, Daniel, na Caixa ou no Banco do Brasil? Tenho conta no Banco do Brasil e no Bradesco. Eu sou cliente do Banco do Brasil desde 1974, quando entrei na Academia Militar das Agulhas Negras lá em Resende. Né? E atualmente eu tenho, o Pedrão me deu uma conta na Caixa, mas não tem dinheiro na minha conta, Pedrão. Tinha que botar um dinheiro lá, Pedrão. Vamos lá, Cid. Presidente Bolsonaro, boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu pergunto ao presidente da Caixa o que será feito para impedir que pessoas recebam indevidamente o auxílio emergencial, porque foram muitos os que receberam na primeira rodada. Obrigado. Obrigado. Augusto, nós tivemos, sim, em especial, na primeira, foram 9 pagamentos, presidente, 5 de 600 e mais 4 de 300. No primeiro pagamento, como tinha muitas pessoas que não tinham cadastro nenhum, houve sim um problema que foi sendo corrigido rapidamente. Agora, excelente a sua pergunta, porque o aplicativo do Caixa tem uma atualização aonde nós pedimos uma foto da pessoa com o documento. Isso elimina praticamente a zero a chance de fraude. Muito importante, a primeira vez, presidente, que eu vou falar, não significa que a pessoa não vai receber o auxílio, não. Só que significa que a fraude tende a zero e que ela não espera, às vezes, 3 ou 4 semanas, porque quando houve fraude, nós sempre pagamos as pessoas, mas tem um tempo para analisar. Então, nós estamos correndo, nos últimos meses as fraudes eram quase zero, mas com essa nova iniciativa, que na verdade é a atualização no Caixa Tem, e já mais de 5 milhões de pessoas realizaram, nós estimamos que a fraude tenda a zero. Augusto, a Controladoria Geral da União vai divulgar dados do perfil dos fraudadores, né? O que eu tomei conhecimento é uma coisa inacreditável. Que tipo de profissional que frauda, e a quantidade, é um negócio inacreditável, com pessoas com esse tipo de renda, né, cometem fraude em cima de um recurso que é para atender aí os mais pobres. Eu acho que nessa MP de agora, eu li muito rapidamente ali, tem um dispositivo que não enquadra em falsidade ideológica não, tem outro enquadramento ali, que é mais grave um pouco para quem, porventura, venha cometer fraude. Tem mais? Daniel. Tem muita gente importante. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa noite a todos. Olha, presidente Pedro Guimarães, eu queria saber se a Caixa Econômica Federal vai fazer alguma concessão ou alguma diferença para os inadimplentes agora, nesta época da Covid, para os correntistas da Caixa Econômica Federal e principalmente empresários, né, que estão impedidos de faturar, se haverá um plano especial de pagamento de empréstimo, alguma coisa assim. É isso. Obrigado. Zé Maria, obrigado pela pergunta. Nós acabamos de anunciar, em relação às santas casas, 6 meses de pausa. Em qualquer no momento que for necessário, sim, como ano passado fizemos 6 meses de pausas para vários setores, o crédito imobiliário também. Então, estamos analisando, neste momento, acabamos de anunciar hoje, presidente, o resultado da Caixa, mais um resultado, nos 2 anos de resultado da Caixa de lucro líquido do seu governo, foi mais que a maioria dos anos todos somados dos governos anteriores. Então, apesar de reduzirmos os juros, darmos as pausas, temos resultados recordes de lucro. Então, resposta objetiva. Analisamos, podemos dar pausas, podemos renegociar, porque sempre faremos aquilo que for melhor para a sociedade brasileira de uma maneira matemática. A última pergunta, né? Só deixo claro que as informações da CGU que eu recebi foram extraoficiais, não é nada oficial.
Então a gente espera, por ocasião da divulgação, ter os dados exatos, né, de quantas pessoas, de cada setor, né, de cada categoria, foi lá, vai arranjar uma maneira de pedir auxílio emergencial, mesmo tendo ganhos, né, não compatíveis para ter o auxílio emergencial. A última pergunta, Cid? João. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa Econômica. Presidente Pedro Guimarães, já foi anunciado que a Caixa Econômica obteve autorização aí da Secretaria de Coordenação e Governança, né, das empresas estatais para montar um banco digital, né, que atendesse apenas pela internet. Diante de uma crescente aí de prefeitos e governadores em relação ao lockdown, com medidas mais restritivas para as pessoas não saírem de casa, o senhor tem alguma ideia de quando a abertura desse braço digital da instituição vai acontecer? Boa noite, obrigada. Boa noite, Ana Paula. De fato, nós já operamos esse banco digital, que é, na verdade, o aplicativo do Caixa Tem. É muito mais do que isso, Ana Paula. Mas ele já opera com 107 milhões de contas. Tem uma questão técnica, presidente, é o Pix, mas hoje a maioria das pessoas já conhece o Pix. A Caixa tem o maior número de Pix, que são meios de pagamento que você não precisa pagar, e a grande maioria digital é pelo banco digital, ou seja, o maior número de clientes hoje que realiza o Pix na Caixa, realiza pelo Caixa Tem. Neste momento, todas as pessoas que receberão o pagamento do auxílio emergencial, com exceção do Bolsa Família, que é uma outra, receberão via essa conta digital. Então, para responder a sua pergunta, já temos todas as pessoas, 107 milhões, com a conta digital, elas já utilizam, e quando o Banco Central realizar a aprovação, vamos separar o banco, será 100% controlado pela Caixa, mas hoje ele já funciona normalmente. Obrigado, Augusto Nunes, equipe da Pingo nos Is. Você que está nos assistindo aqui nas minhas redes sociais, vai lá para o Pingo nos Is para pegar o comentário final do Augusto Nunes e sua equipe. Obrigado a todos, né? Pedro, Daniel, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Liga a televisão de alguém lá. E quando o Banco Central